Olá meus amigos criadores, bem-vindos ao Canaril Santos Costa. No vídeo de hoje, e a pedido de vários criadores, vou falar um pouco sobre alguns dos problemas mais comuns, os quais provocam o não nascimento das crias. Este é um tema muito sensível e usual em muitos aviários no decorrer da época de criação. Vou falar um pouco sobre algumas das principais causas, as mais comuns, as quais normalmente provocam essa situação. Por aqui no Canaril, estamos na altura de analisar as primeiras posturas colocadas pelos casais. Após uma breve análise, foi possível verificar que dos 22 casais que já estão no choco, há 5 ou mais dias, apenas 4 casais não têm ovos galados. Todos os restantes casais têm ovos galados. Estamos com uma média de cerca de 2,95 ovos por cada ninho, 78% dos ovos galados. Nada mal neste arranque de criações. Ainda faltam os restantes 24 casais, pois o plantel de criação este ano é composto de 46 casais. Mais para a frente, quando verificarmos os ovos dos restantes casais, iremos atualizar a informação relativamente à percentagem de ovos galados e de ovos brancos. Dificuldades com o nascimento das crias. Certamente, uma das questões mais comuns neste momento para os criadores que já iniciaram as criações é a seguinte: as fêmeas não estarem a tirar crias. Porquê? Porquê é que isso acontece? Pois bem, esta situação que todos nós criadores vivemos um pouco, uns mais que outros, é muito avassaladora e cria desânimo. E é lógico que se não encontrarmos a solução para o problema, fica extremamente difícil resolvê-lo. Aproveitem, assistam ao vídeo até ao fim e deixem desde já o vosso like e se ainda não subscreveram o canal, subscrevam. É totalmente gratuito. Primeiro, genética. Esta normalmente não é a causa mais comum, mas deve sempre levar em consideração dois fatores: os genes letais e a consanguinidade. Em relação aos genes letais, existem certas situações onde uma determinada mortalidade pode ser causada, como por exemplo, em cruzamentos de aves intensas com intensas, aves branco-dominante com branco-dominante, cruzamentos de aves coroadas com aves coroadas, etc. Outro risco mais comum é a endogamia. Quando acasalamos aves geneticamente relacionadas, ou seja, com um grau de parentesco muito próximo, várias posturas podem ser perdidas. Por isso, é sempre bom manter apontamentos atualizados das aves. Pelo menos, anotar quais os pais de cada cria, para assim evitar situações desagradáveis nos anos subsequentes, principalmente para evitar cruzamentos entre aves com uma linha de sangue muito próximas ou até mesmo iguais. 2. Problemas com cálcio. Relativamente ao cálcio, podem ocorrer duas situações. A primeira, onde poderá haver uma deficiência de cálcio, a qual poderá provocar problemas a nível da casca dos ovos. A casca dos ovos, se não for boa, se for muito frágil, causará problemas na evolução do embrião. A segunda é que se a casca for muito dura, o embrião, depois de totalmente desenvolvido, não a conseguirá quebrar, provocando a mortalidade no ovo. Importante referir que as aves não conseguem absorver diretamente o cálcio obtido através dos alimentos e suplementos que colocamos à disposição. É necessário que nós, criadores, coloquemos também à disposição das aves vitamina D, para que o organismo destas consiga absorver o cálcio. A vitamina D é chamada de vitamina do sol, porque os raios solares proporcionam vitamina D aos seres vivos. No entanto, se as aves estiverem alojadas no interior e não tiverem acesso com regularidade à luz solar, será necessário o criador proporcionar essa vitamina tanto na água de beber como na alimentação. Importante ainda colocar fósforo à disposição das aves. O fósforo
é fundamental para uma boa formação dos ovos, daí ser importantíssimo estar presente na dieta das nossas aves. Poderão assistir ao vídeo onde falo mais pormenorizadamente sobre essa temática, clicando no link acima. 3. Ninhos abandonados. É extremamente importante que o criador mantenha os ninhos e os ovos devidamente limpos. Terá de se aperceber, muito claramente, se as fêmeas incubam ou não os ovos e se o fazem corretamente. O normal é que incubem perfeitamente os ovos, mas poderão ocorrer outras situações, como por exemplo, fêmeas que se levantam com frequência do ninho a quando do choco, fêmeas que param de incubar durante a noite, situação esta muito grave, e até fêmeas que ignoram completamente o choco ou até a ninhada. Para esta última situação, é sempre melhor recorrer a amas. Para isso, é necessário que o criador tenha disponibilidade sempre que se deslocar ao oviário e tenha tempo para efetuar essa observação, por forma a ser possível atuar com celeridade para evitar infortúnios. 4. Doenças. É provavelmente a causa mais comum e a mais difícil de resolver, pois exige que o próprio criador, de preferência com o auxílio de um veterinário especialista, encontre a solução certa, sem passar por aquela situação típica de administrar todo o tipo de medicação disponível sem saber efetivamente do que as aves padecem, muitas vezes sem resultados visíveis. Normalmente, consideramos que as aves padecem de infecções bacterianas, as quais são as mais comuns, mas poderão existir muitas causas, incluindo os fungos e os vírus, os quais estes últimos muitas vezes são os patógenos mais graves e aqueles em que menos o criador pensa. As doenças infecciosas não causam apenas abortos. Por vezes, a cria não nasce por simples fraqueza, ou se nasce, estão extremamente cansadas, tendo assim poucas opções de sobrevivência. 5. Ovos e ninhos sujos. O facto dos ovos ou dos ninhos estarem sujos pode originar dois problemas. O primeiro, o risco de infecções, o qual aumenta bastante, e o segundo, o facto de haver fezes, por exemplo, coladas ao ovo, o que poderá dificultar a eclosão da cria, fazendo com que a casca fique mais dura. Como os ovos são porosos, conseguem absorver todos os micro-organismos existentes ao seu redor. Pelo que, se os ninhos estiverem sujos com fezes, que estejam infectadas com patologias nocivas, é bem provável que os embriões contraiam essas doenças, provocando a mortalidade destes no interior dos ovos. Tenham ainda cuidado de verificar se os ovos sujos estão picados, o que poderá causar o problema, fazendo com que o embrião não cresça e se desenvolva. Por vezes, e de forma inadvertida, os progenitores pisam os ovos e com as unhas furam os mesmos, impossibilitando dessa forma o desenvolvimento do embrião. 6. Umidade. A umidade num aviário é extremamente importante, pois, se não for controlada, poderá ser uma faca de dois gumes. Um aviário com níveis de umidade muito baixos irá certamente dificultar o nascimento de muitas crias. Por isso, é sempre recomendado colocar banheiras para os progenitores se banharem ou borrifar os ovos e o ninho com um borrifador, com água tépida, nos últimos dias de choco, principalmente nos dias secos. Ao invés, o excesso de umidade também poderá ser problemático e ser a causa para o desenvolvimento de muitas doenças. Nesta situação, deveremos agir por forma a tentar reduzir o nível de umidade existente no aviário, usando, por exemplo, um desumificador. O ideal será manter a umidade do aviário entre os 45% e os 70%. Estas são algumas das causas mais comuns que provocam o não nascimento das crias. No entanto, cada caso é um caso e cada aviário tem o seu próprio ecossistema. Mas estas são algumas das principais situações causadoras do não nascimento e desenvolvimento das crias. É extremamente importante ter as mesmas em consideração para que o criador possa descartar situações e esperançosamente resolver o problema com ou sem ajuda profissional.
Espero que o vídeo os ajude a despistar algumas das principais causas do não nascimento das crias no decorrer da época de criação. Não se esqueçam de deixar o like e os vossos comentários sobre o tema, se gostaram ou não. Partilhem ainda o vídeo nas vossas redes sociais. Boas criações, meus amigos criadores. Um forte abraço. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring.